A dupla missão de Apocalipse 12, capítulo 2, leitura das páginas 20 a 23. Terça-feira, tópico dessa semana, da obediência por fé a herdeiros de Deus. Valioso aprendizado. Antes da formação do homem, Deus havia criado um arcanjo chamado Lúcifer. Ele possuía beleza e capacidade extraordinárias e foi colocado como líder dos demais seres vivos. Em Ezequiel lemos: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ezequiel 28, do 12 ao 14. O termo sinete da perfeição pode ser traduzido como selo da perfeição. Esse arcanjo era perfeito e cheio de sabedoria e formosura, mas infelizmente se orgulhou e quis ser semelhante ao Altíssimo. Por isso foi precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo, conforme registra o capítulo 14 do livro de Isaías, versículos do 12 ao 15. A experiência desse arcanjo mostra que devemos ser cautelosos, pois os possíveis êxitos em nosso serviço a Deus podem resultar em orgulho. Quando o orgulho se manifesta, a queda é certa. Conforme lemos em Provérbios, a soberba precede a ruína. Provérbios 16, 18. O coração do homem é provado no momento em que ele recebe elogios e louvores de outras pessoas. Provérbios 27, 21. Cuidemos sempre do coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Não pensemos além do que convém, achando que somos bons demais. Somente Deus é bom. Marcos 10, 18. Somos vasos de barro e misericórdia. A excelência do poder é originada em Deus. Tudo vem do Senhor. 2 Coríntios 4, 7, 1 Crônicas 29, do 11 ao 12. Cristo é nossa sabedoria. 1 Coríntios 1, 30. Deus é o doador universal de tudo o que o homem precisa para sobreviver. Suas riquezas são disponibilizadas a nós por meio de suas palavras como espírito e vida. João 6, 63. Criados para uma honrosa missão. A partir da queda de Lúcifer, uma autoridade paralela e clandestina foi estabelecida: o Império das Trevas. Colossenses 1, 13, parte A. Essa segunda linha de domínio introduziu um ambiente de caos e confusão na Terra. Contudo, Deus o criou de uma maneira especial a fim de usá-lo para reverter esse quadro. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes 3, 11. Tornando apto a recebê-lo como vida e a viver por meio dele. Fomos criados com a honrosa missão de ajudar Deus a restabelecer a ordem do universo. Por meio do homem, ele deseja novamente encabeçar todas as coisas. Não ouçamos a serpente que representa Satanás e levou Eva a duvidar da palavra de Deus, conforme registra Gênesis 3. O Senhor havia estabelecido
que Adão e Eva comessem da árvore da vida e não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente rebateu dizendo: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É certo que não morrereis. Gênesis 3, versículo 1 e o versículo 4. O desejo do Senhor era que o homem recebesse sua vida e fosse governado por ela ao comer da árvore da vida. Mas Eva, inocentemente, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu também ao marido, e ambos comeram. Pelo fato de transgredir a palavra de Deus, o pecado entrou no homem. Em Romanos, o apóstolo Paulo registrou: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. No momento em que o homem foi contra a palavra de Deus, ele ofendeu a justiça divina. O pecado, como um veneno, entrou no homem e a morte passou a toda a humanidade. Como consequência, ao nascer, todo homem recebe essa herança maligna. Pela ofensa de um só homem, Adão, veio o juízo sobre todos os homens. Versículo 18. Mas o texto bíblico também afirma: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 17. A saída é crer no Evangelho como poder de Deus para que nosso destino seja mudado. Temos que dar graças a Deus pelo Evangelho, a boa nova de Deus para o homem. Devemos levar essa palavra de salvação a outros. 2 Timóteo 4:2. Continuemos avançando para cumprir a honrosa missão que nos foi delegada por Deus.